Salve, salve, galera antenada! Estamos começando mais um Antenados na Geral aqui pela Boas Novas. Sempre com um conteúdo muito bacana, assuntos relevantes, pessoas importantes, formadores de opinião. É isso, e você ligado no lugar certo. Boas Novas, sempre com um conteúdo de bênção, bacana para sua vida. Ele é bacharel em teologia e pastor-presidente da Primeira Igreja Congregacional de Itaguaí, no Rio de Janeiro. Uma honra, um prazer tê-lo aqui, meu amigo, pastor Braz Cláudio. Graça e paz, estamos juntos, é sempre uma alegria estarmos aqui no Antenados. E eu creio que esse dia vai ser um dia de bênção. Você possa avisar aí uns amigos para que fique ligado na Boas Novas, porque tem conteúdo de Deus aí, pela graça, eu tenho certeza que Deus vai usar essa turma abençoada aí, no qual eu tenho o privilégio de estar junto. Legal. Ele é pastor da comunidade cristã Novo Dia, ali no Tanque, ali na antiga Sendas, meu amigo também da antiga, ó. Agora ainda bem que ele cortou o cabelo. Pastor César Carvalho, uma honra ter aqui você, pastor César. Eu agradeço, não vou comentar sobre a questão do cabelo, já passou, né? Até o pessoal fala assim, acabou a fofoca? Porque eu disse que eu só ia cortar o cabelo quando o pessoal parasse de fazer fofoca. Olha, eu perguntei um por um. Ninguém confessou. Não, todo mundo falou que não estava mais fazendo, então cortei. E eu precisava perder peso também. Ele é pastor da Igreja Congregacional de Bento Ribeiro, meu grande amigo, também é músico, meu grande amigo Alexandre Pilar, pastor Alexandre Pilar. Uma honra tê-lo aqui, pastor Alexandre. Prazer estar aqui com vocês, vai ser benção, mais uma vez. Legal, ele é bispo da Igreja Reina do Engenho Novo e é meu amigo de muitos anos. Bispo Hermes Fernandes, uma alegria tê-lo aqui, Bispo Hermes. A alegria toda nossa. E já vem em dose dupla, né? Semana passada, essa semana, esse time aqui repetiu, né? Quando o time é vencedor, ele repete, né? E na semana passada, assim, né? Vocês confessaram os dois que andaram de 14 bis. Eu não esqueci, não. Eu não esqueci, não. Você não esquece. Foi uma expedição, uma excursão de escola. Tá falando que é expedição. Ele é do tempo das entradas e bandeiras. Ele foi um bandeirante. Foi por causa Raposo dele que deram o Tavares. nome à estrada aqui. Sabe o Raposo Tavares, aquele cara? Olha, é muito legal. Mas eu não cumprimentei ainda. Por favor. É muito bom estar aqui novamente. Se deixar, eu viro freguês, porque eu me sinto em casa, ao lado aqui do pastor Lincoln e dessa turma vibrante aqui, com quem eu aprendo e muito. É, legal. Eu também desejo, assim, a vocês que Deus abençoe muito. A gente está começando, mas eu fico honrado com a presença desses pastores aqui, que realmente eu sou admirador deles, né? E fico realmente honrado pelo privilégio. André, você foi dar uma viajada aí, André Câmara. Pô, você me deu uma oportunidade boa. Tô aqui só com top, cara. Deus abençoe aí. Um grande abraço ao André Câmara, que é o apresentador do Antenados. Mas a gente aqui fazendo aqui algo de conteúdo para a vida da família brasileira. Você que está ligado na Boas Novas, o Antenados, o programa de debate, mas não de discordâncias, muito mais de trazer, acrescentar à sua vida de conteúdo que agregue na tua vida espiritual. Essa é a relevância do que a gente faz aqui. Com muito orgulho eu estou aqui. Legal, a gente hoje, sexta-feira, é o dia de perguntas e respostas. É um programa um pouco mais livre em função de e-mails que a gente recebe de você, telespectador, que pode nos escrever, de perguntas, às vezes, de assuntos que passaram durante a semana ou que você pessoalmente tem uma dúvida e aproveita a oportunidade de escrever para a gente e trazer a resposta dessas pessoas que são importantes, que você respeita, que vê aqui na nossa programação. E hoje a gente dá sequência aqui a essas perguntas e respostas. Tem aqui uma pergunta do Pedro. Tem alguns crentes cheios de mimimi. Eu falo, botou aqui, mimimi. Não sei nem o que é isso. Cheios de mimimi. Que ficam magoadinhos e tristes à toa. Qual deve ser a postura do pastor com essas pessoas? Correr atrás ou deixar irem? É a pergunta do Pedro. Pastores. Vamos lá. Eu não sei se é negócio de mimimi, não mimimi. Fica magoadinho, fica meio tristinho. Meio... Acho que o trabalho do pastor é buscar levar a congregação que ele pastoreia, das ovelhas que são do Senhor Jesus, à maturidade. As que são do Senhor Jesus, né? E que são. As que são do Senhor Jesus. Não sou eu que vou fazer essa diferença, não. Mas acho que você falou, as que são do Senhor Jesus. Que são as ovelhas que são do Senhor Jesus. Se eu colocasse as que são, eu estaria julgando as que não são. E eu não sei, eu não sou fazer isso. Não sei fazer são do Senhor Jesus. Que são do Senhor Jesus. Essas ovelhas que são do Senhor Jesus, elas não podem ser ameninadas.
ela não pode ser infantil para sempre. Paulo diz, quando eu era menino, eu fazia as coisas de menino, pensava como menino, agia como menino, eu refletia como menino. Deixei de ser menino, eu larguei as coisas de menino. Eu acho que tem coisa, aproveitando mimimi, deve ser de menino, né? Menino, mimimi. Então, essas coisas, acho que o papel do pastor é levar a congregação que ele pastoreia a um nível de maturidade suficiente para enfrentar as dificuldades. Mas eu acho que a gente tem que fazer meia-culpa. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz, até hoje eu vos criei com leite e não estáis preparado para comida sólida. Quer dizer, Paulo entende que talvez ele tenha perdido o timing para trocar o leite por comida sólida, a razão pela qual aquela igreja se manteve nesse mimimi, que eu acredito ser uma referência ao crente mimado. É aquele crente que não cresce nunca. Quer dizer, ele está sempre precisando ali, ele é viciado no pastor. O pastor deixa de ser um apacentador para ser o guru dele. Ele liga de madrugada para incomodar o pastor com coisas triviais, com bobagens, porque ele não foi ensinado a pensar por si só, ele não foi ensinado a buscar a orientação do Espírito Santo. E tem pastores que se sentem numa posição muito cômodas. Eles querem isso, sabe? Eles querem criar essa dependência dos membros para com a sua figura. E a gente precisa mudar esse paradigma, quer dizer, a pessoa tem que crescer. E para que ela cresça, eu tenho que, como pastor, pensar muito bem na dieta que eu estou prescrevendo, naquilo que eu estou ensinando, o que eu estou pregando do meu púlpito. Pode ser que eu esteja servindo leite já há muito tempo a gente que já deveria estar se alimentando de mocotó. Agora, uma coisa é você lidar com quem está começando agora, com neófitos. Há uma diferença entre o nesciente e o neófito, né? O neófito é aquele que está começando agora. O nesciente é aquele que não tem desculpa, que pelo tempo decorrido, como diz o escritor de Hebreus, já deveria ter mudado a dieta, já deveria ter uma compreensão mais abrangente das coisas de Deus, mas não tem. Hebreus 6, aí ele fala, e as coisas básicas vocês não sabem. Exatamente. Então, eu creio que nós, como pastores, temos que fazer uma meia-culpa. A gente tem que pensar onde foi... Lembra daquele humorista cujo bordão era onde foi que eu errei? Então, se tem aquele sujeito que está na igreja há 20 anos... Os caras são antigos mesmo. E o cara não cresce, 30 anos de igreja, ainda tem aquele vínculo de dependência. Onde foi que eu errei, cara? Eu acho que a gente erra direto quando a gente não entende que discipulado é um processo. João fala, e com vários estágios, isso, né? Eu gosto muito de João quando ele fala assim, filhinhos, né? Ele separa a igreja ali. Ele fala aos filhos, ele fala aos pais, ele fala aos jovens. Então, eu acho muito bacana esse entendimento de processo. E a gente vai entender aí que púlpito não resolve crescimento de igreja. Abastece, edifica, tem o seu papel, mas se a gente está pensando em desenvolver processos, acabar com as meninices, comissionar, pensar em missão integral e dar destino, porque, na verdade, gente, o que eu acredito, não sei se eu estou errado, o que dá sentido à vida de uma pessoa é ela conhecer o seu chamado, o seu propósito. A gente pode despertar isso pelo púlpito, mas a gente só vai ajudar a pessoa a alcançar isso numa caminhada de discipulado. Eu acredito que nesse ponto, eu acho que está a essência de uma igreja que precisa ser discipulada. Porque quando acontece isso, as meninices acabam. E mimimi, sei lá, ser meninice, é mais um problema dentro de tantos problemas. A gente encontra o crente infantil, sim, mas a gente também encontra o crente procrastinador, o crente mentiroso, o crente que tem problema, sei lá, com sexo, e tudo se resolve com essa caminhada mais de perto. Pelo menos acredito assim. E assim como acontece com uma criança, né, é a mãe que muda a alimentação. Se deixar a criança, ela vai querer a mamadeira para sempre. Então ela vai começando a colocar ali um alimento mais sólido e vai, às vezes a criança não quer, né, ela quer a mamadeira, porque se também ali o pai e a mãe deixar, a criança está com 10 anos, né, mamando ainda a mamadeira. Então o pastor, eu penso, ele tem realmente a responsabilidade de ir, de acordo com que as pessoas foram chegando, ele ir dando um alimento mais sólido, falando da palavra, algumas vezes até repreendendo, para que esse crente possa, tá, não ser simplesmente como muitas crianças, como a Bíblia fala, né, de ali o Adonias, né, filho de Davi, que Davi nunca o repreendeu, né, nunca
Davi parece que tinha umas questões de com alguns filhos, né, o próprio Absalão, a questão de não repreender. E é necessário, algumas vezes, até o pastor ali falar mais abertamente, claro, de maneira gradual, de maneira realmente ali no espírito, para não jogar fora aquela alma. Mas é necessário realmente... E quando for uma coisa, Braz, assim, peculiar ou particular, trazer essa pessoa para perto. Não usar o púlpito para pastorear, mas pastorear de perto. Eu acho que trazer para perto essa pessoa, isso vai ajudar muito. O púlpito, ele dá o norte, mas o abraço do pastor dá aquela aconchegada necessária, o acolhimento necessário para que a pessoa se sinta à vontade para mostrar quem de fato ela é e, sem fingimento, poder crescer, né? Porque tem questões, a gente vê, eu tenho filho adolescente, 2 filhos adolescentes, o de 15 e o de 20. O de 15, muitas vezes, quer parecer mais maduro do que é de fato. E a gente tem que respeitar as faixas etárias da vida da pessoa para a gente não exigir demais dele, na faixa etária dele, mas também não exigir de menos dele. Então, o pastor só vai conseguir fazer isso quando está mais perto. Se ele não estiver mais perto, não tem como. Mas eu entendo, tem pastores que não tem como estar perto de todo o povo. Então, ele tem que ter um exercício de liderança, ele tem que formar lideranças preparadas para fazer esse trabalho. Eu acredito muito, eu amo muito, né, a ideia de metodologia para cada igreja. Por isso que eu sou um defensor de um método de crescimento de igreja. E dentro disso, sobre o crescimento interno. Por isso que eu sou um cara que acredita em grupo pequeno, acredito em célula, acredito em dar o nome que você quiser. Mas, por exemplo, no nosso caso, na Imento Ribeiro, a gente tem vindo uma qualidade cristã, depois que a gente começou a adaptar um novo modelo de grupo pequeno, de células lá, esse relacionamento, esse encontro individual, essa coisa de estar junto e de ter capacitação e de ter uma escola de cura, enfim, isso tudo tem trazido uma qualidade, a membresia muito interessante nesses dias para a gente. Legal, a gente vai para o break rapidinho, a gente só está começando as perguntas e respostas aqui do nosso Antenados de sexta-feira e a gente já volta. No próximo bloco, mais perguntas bacanas, de repente tem a ver aí com o que você nos escreveu ou com a sua dúvida e eu espero por você. Antenados na geral, sua tarde, sua madrugada, o horário que você estiver assistindo aí, uma beleza. E a gente volta já. Legal, retornando com o nosso Antenados na geral, sempre com assuntos bacanas aqui no primeiro bloco. A gente falando sobre meninices, né? Essas pessoas, às vezes, meninos na fé e tal. E a gente com o programa de hoje, de sexta-feira, de perguntas e respostas. Vou para uma outra pergunta aqui, que diz assim, do Manuel. Recentemente, aceitei Jesus e comigo alguns amigos. Dentre eles, um transexual. Fiquei com dúvida. Ele será tratado na igreja como homem ou como mulher, já que ele fez cirurgia de mudança de sexo? Aí, para uma igreja moderna, de pastores de vanguarda. Eu vou ali e já volto. De opiniões de conteúdo. Agora eu quero essa pergunta aqui super atual. Eu vou responder para vocês aí, ó. Vou responder. Ele já fez a operação. Já fez a operação. Isso não é um problema como eu vou tratar, mas é como Deus trata essa pessoa. E Deus trata se ele de fato se arrependeu de seus pecados. Ele se fez eunuco por opção, né? Ele vai ser tratado como uma pessoa, como um ser humano, que depende da graça de Deus. Agora, como é que ele vai vestido para a igreja, isso é uma decisão que quem que vai receber, que vai decidir lá. Qual banheiro que ele vai, bicho? Qual banheiro que ele vai? Tem até um amigo meu, pastor, ele diz o seguinte, você faz o banheiro, hoje em dia, o banheiro dos homens, o banheiro das mulheres, no meio o banheiro da graça. Banheiro da graça. Quem vai... porque olha, o cara se converte. Nós tivemos uma experiência, há muitos anos na nossa igreja, de um rapaz que era, como diz quando tem dois sexos, me faltou a palavra aqui agora. Afrodite. Hermafrodita. Exatamente. O Alexandre falou double flex. Não é isso não, cara. Não é isso não. Double flex é o carro, velho. Esse negócio é esse double mas flex. É exatamente hermafrodita. Flex total. Que negócio é esse, rapaz? O pessoal vai falar tricolor, mas não, né? Não. Mas ele, você sabe, o hermafrodita tem os dois sexos. Tem os dois sexos. Só que a mãe resolveu criá-lo como menina.
Mas quando ele chegou à puberdade... Só ajustar, assim, Sim. o hermafroditismo, a pessoa não tem dois sexos. Ah, não? Ela tem um órgão sexual... Exatamente. Diminuído, né? Externo E outros e internos. o outro interno. Interno. Então, ele é o que a carga genética dele internamente possui, não simplesmente o que manifesta... Então, aí tem que trabalhar a questão de fazer o mapeamento que Genético. genético dele. Mas o estereótipo dele tendencia para isso? É. O estereótipo... Deixa eu relatar um caso que eu acompanhei muito de perto. E esse rapaz, a mãe o criou como menina. Mas quando ele chegou à puberdade, começaram a nascer os pelos no rosto. Enfim, mas ele tinha os seios, eu não sei se tomava hormônio para isso, mas ele tinha os seios avantajados. E quando se converteu, ele quis adotar a identidade masculina. Ok, começamos um processo discipulado, ele começou a se vestir como homem, deixou o bigode crescer, melhor dizendo, posteriormente a barba, e a gente tentava ensiná-lo a se livrar daqueles trejeitos. Fala grosso, irmão, anda direitinho, pisa firme e tal. Para a comissão de obras. Mas o que acontece? Ele não conseguiu largar os trejeitos, mas, eventualmente, se namorou com uma menina, casou-se com a menina, eu fiz o casamento, a mãe não aceitava, porque para a mãe ele tinha que continuar menina, ele foi criado como menina, mas se casou. E tempos depois a gente veio saber que o casamento nunca se consumou. Nunca. A esposa se manteve intacta. Então eu acho que a igreja tem que tomar muito cuidado, não só com transexuais, mas também com homossexuais, quando se convertem, e que às vezes se sentem pressionados a provar que se converteram, se casando. Eu acho que uma pessoa que se converta do homossexualismo, ela não necessita necessariamente, desculpe a redundância, mas ela não tem que provar que se converteu contraindo matrimônio. Ela pode sim optar por ser um eunuco, por ter uma vida celibatária. É melhor do que entrar num relacionamento conjugal e fazer a filha dos outros infeliz, frustrado. E ele também se frustrar. E ele também se frustrar. Então, eu creio que a igreja deva acolher esses indivíduos, sejam transexuais. No caso desse transexual, se trocou de sexo e adotou agora a identidade feminina, sinceramente, eu não teria a menor dificuldade de aceitá-lo como tal, porque eu acho que o importante é o ser humano e não meramente a sua opção sexual. Agora, é claro que ele, como cristão, não pode continuar numa vida... Na prática do pecado. Na prática do pecado. Mas não quer dizer que agora ele vai ter que adotar uma identidade heterossexual sem ser. Então eu prefiro que ele se torne um eunuco, um celibatário. É bem mais tranquilo. Até porque, em psicologia, conversando com algumas pessoas, lendo alguns materiais, parece que mais do que um desejo pelo sexo, uma pessoa do mesmo sexo, a homossexualidade traz uma questão de uma repulsa ao sexo oposto. Então, na verdade, o fato de não estar com uma pessoa do mesmo sexo não faz com que ele sinta desejo pelo sexo oposto. Isso é um negócio tão sério, gente. Porque há pastores, e aí, que muitas vezes, quando chega o homossexual e confessa a sua homossexualidade, há pastores que chegam a tentar convencer a pessoa a ter uma relação heterossexual para tentar mudar. E é pecado, né? Então, quando que é que a Bíblia recomenda o pecado para se livrar de outro? Em lugar nenhum. É apagar fogo com fogo. Exatamente. E vai trazer sofrimento, vai trazer problemas. Eu vejo, assim, que essas pessoas têm dores muito grandes, cara. Eu não sei como que seria o comportamento da igreja, mas eu sei que nós precisamos ter um acolhimento muito grande. Justamente, sobretudo no caso do hermafrodita. De amor, né? Exato. No caso do hermafrodita, há uma crise interna muito grande, há uma dúvida, e a gente precisa estar aberto, porque se nós, como líderes, acolhermos e tratarmos e amarmos, é natural que a igreja venha refletir o nosso comportamento. Então a coisa começa com a gente, como a gente recebe, como a gente se disponibiliza ao tratamento, enfim.
Agora, é eu difícil. posso colocar uma pimenta? O Uma Desmond... Mas o- nesse assunto... nesse assunto, uma dose de pimenta vai ser brava, O velho. Desmond Tutu, lá o Desmond Tutu. arcebispo anglicano, Da África do Sul, né? isso, que foi muito Nobel da companheiro Paz. do Mandela, ele recentemente trouxe aí uma declaração que causou uma polêmica enorme no meio cristão mundial. Ele disse: eu prefiro o inferno a um paraíso homofóbico. Isso causou um transtorno. Muitos líderes foram à mídia repudiar o que ele disse. Mas, sinceramente, eu não sei o que os senhores vão pensar. Eu concordo com Desmond Tutu. Eu não acho que o céu, o paraíso, seja homofóbico. Eu acho que, se a prática homossexual é pecaminosa, a homofobia também é. Eu não posso alimentar preconceito do meu púlpito. Se a minha igreja não está pronta para acolher esses indivíduos, pode ser que o meu discurso seja um discurso homofóbico. Eu só tenho que ter cuidado, Hermes, porque hoje, qualquer coisa que você coloque Exatamente. contra a prática homossexual, você Virou está homofobia. você está se transformando em homofóbico. Homofobia é uma doença, É uma doença. catalogada e quer dizer que aquela pessoa, então, ela não... É como a aracnofobia, né? não suporta o outro, ela agride o outro, ela tende à violência contra o outro. E eu acho que a igreja, ela não tem, de maneira alguma, compartilhar com quem quer que seja homofóbico, mas ela tem uma posição bíblica... Mediante a palavra de Deus. e Não só saudável. homofobia, mas você pastor sabe- César, acrescentando o que você está falando, não só homofobia, mas nenhum tipo de conduta que seja violenta a qualquer comportamento. Contra qualquer um. Agora, né? o que me deixa assim um pouco angustiado, Lincoln, é que, ok, eu acho correto, a igreja tem que se posicionar, a prática homossexual, à luz das escrituras, é condenável. Mas a igreja também tem que se posicionar contra a homofobia. Então, se a igreja levanta ambas as bandeiras, ela encontra um equilíbrio. Jamais a comunidade gay vai se sentir ofendida com uma igreja, mesmo quando ela aponta a prática homossexual como sendo pecaminosa, mas do outro lado também denuncia a homofobia. Diz isso é pecado. Eu creio, por exemplo, Hermes, trazendo ilustração daquilo que você coloca, quando Jesus trata a mulher prostituta, eu acho que a prostituição naquela época talvez fosse hoje o que é a conotação do homossexualismo à margem, assim, nesse quesito de estar à margem, na nossa visão, talvez naquela época fosse a prostituição e a questão da mulher, esse isolamento da mulher. E Jesus tem uma conduta de que todos queriam apedrejá-la. E Jesus tem uma conduta diferenciada em relação a conduzir a postura daquela mulher. Né? Agora, quer ver Mas outra ele coisa não deixou muito dizer interessante. vá e não peques mais. Ok, Não, mas ok. veja, esse vai e não peques mais é importante sem dúvida. Mas por que Jesus não repetiu esse mesmo vai e não peques mais com aquela mulher que já estava no 6º relacionamento e cujo marido atual não era dela? Quer dizer, veja, é claro que nós temos que bater nessa tecla, sempre. Mas o meu temor é que a gente torne isso uma fórmula. que eu acho que você não Jesus quer- tinha abordagens diferentes com cada pessoa. Olhava o coração, Ele né? disse para Nicodemos, é necessário nascer de novo, mas não repetiu essa abordagem Pra com a Zaqueu. samaritana, Nem nem pra com Zaqueu. Zaqueu. Com cada pessoa, Jesus usou uma abordagem. Jesus não disse para Zaqueu, vai e não roubes mais. Mas ele se sentiu tão constrangido com o amor demonstrado por Jesus, que ele toma a decisão, eu não vou roubar mais. Pastor, Agora, cada pastor, pessoa- mas sinceramente, fazendo uma análise, eu tenho acompanhado as mídias, o que acontece, não há uma homofobia eclesiástica, há uma defesa da palavra. E a mídia quer utilizar essa nossa defesa, ela quer corromper o que nós estamos falando. Eu nunca vi o pastor homofóbico, eu vi pastores falando o seguinte, a palavra de Deus diz isso. Porque Segundo a o palavra. homofóbico, ele vai ser violento. Eu acho que você está certo quando você diz que a igreja não tem que ter uma atitude beligerante contra Que quem é quer que beligerante? seja. Desculpa, É de guerra. beligerante, bélica. belicosa, de bélico, Isso de aqui, guerra, de guerra, de guerreiro. de guerra. Aquela coisa de você atacar alguém por causa de uma condição ou opção da pessoa. Eu acho que a igreja não tem que tomar, mas a igreja não pode abrir mão dos seus conceitos, dos seus preceitos e da doutrina bíblica. Ela não pode abrir mão disso. Então eu entendo o seguinte, que a gente precisa tratar bem as pessoas, sejam elas de qualquer orientação sexual que tenham. Eu já até- Tratar eu de já até- acordo. Eu acredito que a igreja tenha preconceito, isso sim.
Eu vou pro acredito que a break. igreja não está pronta. Rapaz, esse assunto, olha, dava um programa só desse homofóbica, assunto, não. hein? Dava um programa só desse assunto. A gente vai pro break rapidinho, na volta, você não pode perder, ó. Tá vendo? A gente tá começando, você já sentiu. Os caras já aqueceram aqui desde a semana passada, os caras estão aquecidos, o primeiro bloco já bombou. Então fica ligado que o Antenados na Geral volta já. Ligadíssimo aqui na Boas Novas, Antenados na Geral. Segura, não zapeia não. Troque de canal, já volto. Legal, estamos de volta com Antenados na Geral aqui pela Boas Novas. Você está no lugar certo. Aqui é Boas Novas, tem sempre uma programação bacana para sua vida, de conteúdo relevante. E aqui no nosso Antenados, assuntos legais, pessoas bacanas, formadores de opinião, pessoas inteligentes. Hoje eu me sinto aqui honrado. Pastor Braz, Pastor Alexandre, Pastor César, Bispo Hermes, uma galera top. Eu tô aqui, tô só aprendendo. Que beleza. Eu vou com uma pergunta. Ó, e é só pergunta assim, né? Ou tem outra aqui boa, cara. Eu acho essa pergunta excepcional. Vou me fazer, junto com o Heitor, é a minha pergunta também. Estou sendo bombardeado por colegas não crentes com relação ao mau testemunho de alguns pastores. Como posso sair dessa situação? Mas existe isso? Testemunho de pastor? Mau testemunho? Desconheço. Isso é uma pessoa. Ele chegou do céu ontem à tarde. Não, ele fez a pergunta certa? Isso é o senhor ironia. Vou falar é como o ironia. Padre Quevedo. Essa é ironia. Isto não existe. Isso é ironia. Bem, olha só. Existem maus testemunhos. Como é que você lida com isso? Existem maus testemunhos em todas as áreas da condição humana. Existem pastores que dão mau testemunho, advogados que dão mau testemunho, médicos que dão mau testemunho, engenheiros que dão mau testemunho, toda a gama de pessoas da sociedade que dão mau testemunho. O que você precisa apresentar, porque a Bíblia nunca pediu que você apresentasse o testemunho dos outros na sua fé, mas o seu próprio testemunho de fé. Então, nós precisamos apresentar a razão da nossa fé, o nosso testemunho pessoal. Ser-me-eis testemunhas, ou seja, a raiz da palavra, martíria, onde há alguém que dá a sua própria vida em favor da verdade do Evangelho. Então, você se preocupe em oferecer a sua vida como testemunho do Evangelho. Esqueça um pouco essa onda de maus testemunhos, que hoje é muito mais visível porque nós temos redes sociais, televisão e tantas outras coisas, mas que sempre Agora, César, existiu. Né? Agora, César, isso que você fala, assim, trazendo, acrescentando e colocando um pouco de dúvida nisso que você fala, dos midiáticos, daqueles que são formadores de opinião, que tem uma relevância na sociedade, que a voz deles repercute. Eu não diria muito relevância. Mais. Eu digo, a voz deles tem mais reverberação tem mais na sociedade. visibilidade. Mais visibilidade. Você não se sente incomodado de você colocado no mesmo pacote, assim, pela opinião pública, pela como sociedade? pastor, eu tenho que sempre defender, dizer que eu não tenho fazenda, que eu não tenho isso, que eu não tenho aquilo outro. Mas assim, quando a sociedade chega perto de mim, e eu permito que essa sociedade, eu interajo com ela pelas redes, pelos relacionamentos diversos de amizade, as pessoas começam a ver em mim alguma outra coisa. E se eu ficar falando, dando o meu testemunho, vai parecer vitupério, vai parecer vergonha, né? E eu não gosto dessa coisa do elogio pessoal que eu dou a mim mesmo. Mas eu tenho uma experiência particular, uma das minhas experiências nesse sentido, é um amigo meu, advogado, que nós trabalhamos juntos, e ele sempre diz, olha, eu não tenho dúvidas que você, César, é um crente de verdade, então eu vou olhar para você nesse aspecto. Então, eu preciso dar o meu testemunho de vida para os outros. Agora, se tem gente aí dando mau testemunho ou fazendo coisas bárbaras, eu não fui chamado para julgar essas pessoas. Também é difícil para a gente avaliar, porque a gente, se olhar o currículo de Davi, os equívocos de Davi, e Davi chega diante de Deus, confessa o seu pecado, se arrepende e se transforma, e é transformado pelo poder de Deus, quem sou eu para julgar o que aconteceu ou o que não aconteceu? Eu não sei o que esses caras fazem no quarto, quando eles trancam a porta, quando eles oram, quando eles falam com Deus. Eu não sei se eles vão para Deus humilhados, quebrantados e transformados. Eu não sei. Então, o que eu tenho que fazer é olhar a minha própria vida.
ajustar o meu próprio eu à palavra de Deus. Eu disse um dia desse na rede social, meu grande inimigo, o inimigo do sucesso que eu tenho na minha jornada pastoral ou na minha vida, não são os outros nem o diabo, sou eu mesmo. Então eu olho para mim, eu não vou ficar olhando para isso, porque senão eu vou ser um cara frustrado para o resto da vida. O conceito de evangelização, quando você sai às ruas para fazer qualquer trabalho, você vê que isso prejudica um pouco. Muitas das vezes você não tem problema com o diabo, sempre digo isso, nosso menor inimigo aqui é o diabo. Mas às vezes o nosso grande problema na pregação da palavra de Deus é a distorção que a coisa chegou. Nem quero olhar aqui para as pessoas, mas o fruto dessas distorções e desses maus testemunhos tem gerado uma falta de credibilidade nas pessoas que estão fazendo a boa obra. Isso é fato. Agora, sintomático é quando um filho seu se envergonha de dizer que é filho de pastor. Na escola, com os colegas, isso é sintomático. Nossos filhos, né? Então, a nossa classe, gente, está muito desgastada. E se o nosso discurso não destoar, assim, visivelmente, de tudo que está sendo hoje veiculado pela mídia, nós vamos ser farinha do mesmo saco. Então, de vez em quando, é bom pontuar, é bom chegar no púlpito diante do povo e também nos nossos relacionamentos particulares e deixar bem claro, ó, eu não sou cúmplice, eu não coaduno com isso que está aí, eu não tenho nada a ver com isso. Então, gente como da estirpe que nós temos aqui, eu não conheço todos assim pessoalmente, como eu conheço o pastor César, é gente cuja vida, cujo caráter ilibado é o que Paulo chama de carta de Cristo ao mundo. Quer dizer, você é o outdoor, você é a amostra grátis para o mundo daquilo que Deus é capaz de fazer na vida do homem. Mas o mesmo não pode ser dito de alguns que, infelizmente, gozam aí de tanta visibilidade na mídia, né? Verdade. Quer falar? Quer falar, Bruno? O fato é que pastor no Brasil já há muito tempo, assim... não é visto como em alguns outros países, né? Parece que nos Estados Unidos, pelo que a gente ouve, né, para quem já esteve, sempre o olhar para o pastor é um olhar diferente, né? um olhar de crédito, né? E já foi melhor. Já foi melhor. O Hermes já morou lá, eu já visitei várias vezes. Então, mas aqui parece que eles pegam assim, uma pessoa que estava na porta da igreja, aconteceu um escândalo, envolvendo aquela pessoa, já dizem que ele era pastor, que era bispo, aqui, que era... rapaz, que se o jornal estampar, quer vender jornal, bota assim, pastor morde perna de moça. Aí você já pensa, quem será deles? Né? Aí vai ler lá um pastor alemão e tal. É verdade, é verdade. Aqui para arrebentar então, o pastor... parece que vende, o jornal vende, né, quando critica pastor. Mas eu acho que a própria sociedade não cristã já sabe diferenciar. Eu sei porque quando eles querem oração, sabe, eles sabem a quem recorrer. Isso aí é fato. Tem uma outra perguntinha interessante aqui, diz assim: estou trabalhando numa empresa... Quem é que fez a pergunta? Anônima. Ah, essa pessoa é muito legal. Essa é anônima. É anônima. É que o negócio é forte. Imagino. Estou trabalhando numa empresa onde um colega desvia verbas. Estou pecando em não contar a ninguém? A palavra diz, não sejais cúmplices das obras infrutuosas das trevas. Então, se você sabe que a coisa está acontecendo e está em teu poder reverter aquilo, enfim, eu acho que você tem uma obrigação, sim. Agora, a gente também tem que avaliar caso por caso. A gente não sabe, por exemplo, se essa pessoa ocupa uma posição subalterna, sabe? Se, de repente, se ela fizer isso, ela vai acabar prejudicando a si mesma. Enfim, é uma situação muito complexa. Se for alguém do seu próprio nível ou de nível inferior, procure a pessoa. Converse com a pessoa. Diga, isso não é legal, isso não é bom e tal. Se for alguma coisa que coloque a sua vida em risco, você avalie melhor, né? Porque a gente não sabe de quem que a gente está falando. Anônimo é difícil. Complicado. Às vezes é importante. Eu trabalhei numa empresa, eu estava começando e era negócio de vestuário, né? Todo mundo roubava, cara. Todo mundo roubava. Teve uma reunião... Todo mundo metia. Todo mundo roubava. E eu ali, né, cara, de gaiata, daquela história toda. Só que eu fiquei pasmo porque o chefe da segurança era o grande articulador. Eita. Aí eu falei, cara, sabe o que eu vou fazer? Eu pedi as contas disso aqui, porque se eu for até questionar e falar alguma coisa, vai sobrar para mim. Então, tem barcos que a gente precisa ir embora. Se a gente não pode mudar o barco, a situação do barco, sai fora.
Que melhor coisa que tá Eu fazendo. já vivi uma situação semelhante, onde o ambiente, para mim, ficou muito pesado. Exato. Aquilo já estava me incomodando, assim. Aquela vivência fazia com que fosse uma dificuldade ir para o trabalho, entendeu? Então, eu tive que conduzir na situação de deletar, de delatar, né? Delatar. Recentemente, E tem gente que, às vezes está te conduzindo ao erro com um agrado, uma coisinha e tal, e você está quieto porque você, entendeu? Não quer... Se beneficiar. Tá se Tem que tomar beneficiando, cuidado né? também, Lincoln, que tem... Eu já vi essas situações acontecer, muita gente fingindo que não sabe. Eu já vi uma situação em que o chefe da guarda sabia, todos ali os vigias sabiam, eles só estavam precisando, né, de um bode expiatório. Alguém que fosse o dedo duro, né, o X9, porque ninguém queria ser o cara... Então, uma vez eu até fui assim, coagido, pressionado, né, a denunciar alguma coisa, mas eles tinham todo o mecanismo, tinha câmera, tinha tudo para... Ganhavam para isso, né? Eu disse uma vez assim, olha, a minha profissão é outra, né, aqui na empresa. Eu acho que é uma questão de você. Eu não quis, na verdade, que eu não quis me expor, porque eu percebi, sabe, que era uma situação até assim... que seria até um pouco perigosa, não era o meu dever, eu não estava ali para isso. O meu salário vinha de uma função técnica. Então tinha um grupo de pessoas que ganhavam para ver isso, a coisa era gritante, todo mundo sabia, mas eles queriam alguém que fosse assim, marcado. Inclusive um rapaz entrou nessa canoa e foi um problema sério. Ele virou o X9, inclusive era um crente, e aí, assim, virou uma figura quase que comparada ao diabo, né? O acusador, o dedo. Então, tem que tomar cuidado, porque às vezes o traidor, o que deu um beijo e traiu, enfim. Eu aprendi que a conveniência, para mim, pode ser cumplicidade para a justiça. E aí você vai em cana. É verdade. Um rapaz amigo meu agora pegou não sei quantos anos de cadeia por causa disso. Estava conveniente, ele sabia que as notas fiscais estavam rolando, só que quando os homens vêm, pegou todo mundo, entra todo mundo em cana. Então, se você não pode mudar a situação, é melhor sair. Agora, mais triste ainda é quando o crente é que é o protagonista da coisa. Misericórdia. Ele que está roubando? Opa, não, peraí. Aí volta no testemunho. Tempo que os crentes não faziam isso. Eu vou pro break e já volto. Rapidinho, Antenados na Geral hoje, uma beleza. Perguntas e respostas, sua sexta-feira, uma beleza. E eu já volto. Legal, estamos de volta com Antenados na Geral. Que beleza, que beleza. Legal, e hoje é um programa de perguntas e respostas, um programa um pouco mais dinâmico, não é uma temática só. Muito feito com a sua pergunta, com a sua dúvida. Inclusive, eu te encorajo a escrever pra gente. De repente, uma dúvida que você tem, ou um assunto que passou aqui durante a semana no Antenados, você pode participar mandando a sua pergunta e a gente vai trazer aqui com o maior carinho para a pauta aqui das perguntas que estão acontecendo no nosso programa, como o de hoje. Tem uma pergunta interessante aqui. Hermes, você quer voltar naquele quesito? É coisa rápida. Eu estava dizendo, o problema maior é quando um crente é protagonista de um roubo ou de uma extorsão. Um pastor amigo meu estava vindo de uma vigília, pegou ali a linha vermelha, né, vinha de Caxias, e de madrugada a polícia parou. Ele se apresentou, sou pastor, estou vindo da vigília. E o policial diz, que beleza, paz do senhor, pastor, tal. Falou, pastor, inclusive eu sou seminarista, estou fazendo seminário, me preparando. Ele, que bom, né? Mas já que o senhor é pastor, eu sou seminarista, então o senhor me libera aí 50 aí para ajudar a pagar o meu seminário. Então você vê a que ponto chega. Sério? Meu Deus. Não foi nem 50 para ajudar época, a formação foi teológica 20. do sujeito. É por isso que o primeiro teólogo foi o diabo na Bíblia. Uma vez eu estava... O primeiro que interpretou a palavra de Deus foi o diabo. Uma vez eu estava vindo de carro, aí a Blitz me parou. Aí o cara começou a vistoriar, falou assim, aí viu a Bíblia assim, estava no meu porta-luva, na entrada do porta-luva assim, a Bíblia. Eu tinha pregado numa igreja, estava a Bíblia lá, e o cara falou assim, você é crente e tal? Eu falei, sou crente e tal. Aí ele falou assim, deixa eu ver essa Bíblia aí. Aí eu falei, por que tu quer ver minha Bíblia? Não, porque outro dia tinha um bandido aí que botava a arma dentro da Bíblia. Tinha um buraco na Bíblia, guardava a arma ali. Assim. Eu falei, não, pode ver, tá tranquilo. Que coisa. Uma outra pergunta aqui, interessantíssima essa aqui. Tem um rapaz na minha igreja que já namorou com 3 ou 4 garotas de lá. Ele está em pecado por trocar tanto? Ou está certo de não se casar
quando acha algo errado. Sandro, esse botou o nome, pastor César. É Mas corajoso. Mas ele tá falando do amigo dele. Tem Ele um falou do amigo, amigo, meu. é um amigo. Dele não. E nem aquele tem um programa aquele negócio de sexo, uma amiga minha me disse, ninguém exatamente. fala. Mas essa é boa. Esse negócio de namoro. Como é que é isso, pastor Alexandre? Lá na congregacional o pessoal fica namorando, assim. Rodízio. Mas eu assim... Na Bíblia tem um negócio do namoro? Tem? Porque tem os caras que falam, não, o namoro é assim, o namoro Bíblia tem, A Bíblia é tem cultura namoro. oriental, né? Você tem que entender a cultura que foi escrita a Bíblia. É uma Esse outra modelo, cultura, esse né? modelo nosso, ocidental, trazendo a importância do que César acrescenta, de ter um tempo do namoro, noivado, casamento. O tempo da Bíblia é um pouco diferente, né? Coisa do Você cortejo, sabe que eu né? lido com jovens pra caramba, meus filhos são, tem 19, principalmente de 19 anos. Eu quero ter muito equilíbrio no que eu vou falar aqui. Porque é o seguinte, eu acho, assim, eu tenho um problema com o namoro. Mas eu também tenho um problema com qualquer coisa assim, tipo, eu não quero que meu filho, a primeira menina, não, essa que eu vou casar, e se precipitar com as coisas. Então, por exemplo, no caso dos Mas meus também não filhos... precisa ser codinome beija-flor, né, bicho? Não precisa... Eu acho que Não esse aqui precisa- é um beija-flor, esse aqui O que ele falou. codinome beija-flor. Esse amigo do Sandro é beija-flor? É por um aí, beija-flor, né? Vou dar um exemplo. A menina tão bonita, né? Aí ele, Pois é. 3 ou 4 ele vai, Eu né? vou dar um exemplo do Daniel. O Daniel, eu falei, pô, cara, já tem alguns anos isso. Eu falei assim, como é que tá, cara, esse negócio? Vou conversar com ele, né? Aí eu estava um pouco incomodado, eu falei assim, mas vem cá, diz uma coisa, você já beijou alguém e tal? Ele, que isso, pai? Claro, tal. Eu falei Claro. assim, Ah, então ele não é BV. Não é BV. Ele não é BV. Ele não é Aí boca tá legal, virgem. mas como é que foi isso? Aí ele abriu, né? Aí ele abriu uma deu do amigo do Sandro, pai, que eu dei um beijo numa aqui, que tem outra aqui. Eu falei, cara, tu me avisou que é isso. A minha conversa com ele foi a seguinte, cara, pô, gostou? Gostei. Então faz um favor para mim, cara, agora tenha um propósito. Tenha um propósito. Se não vai dar certo, mas eu acredito, Lincoln, a gente quando começa a falar de crise de masturbação, crise de sexualidade fora do tempo certo, sexualidade antes do casamento, se a gente analisar, tudo começa aí nesse namoro. Não há um senso de responsabilidade para esse namoro. Porque eu acho o seguinte, senão fica leviano, fica irresponsável. Então, eu digo o seguinte para o jovem lá, se há um propósito, por que não orar? Se é de Deus, por que não esperar? Porque tudo de Deus tem um tempo, Deus vai fazer. Então, eu acredito nesse namoro que desenvolve para um propósito. Qual é o propósito? Estabelecer uma família. Esse namoro eu apoio. Então é um namoro que talvez não tenha nem tanto envolvimento de toque, de beijos mais Construído, né? calientes e tal. É uma coisa de você construir a relação. O namoro, Isso. você conhecer o outro, saber dos gostos, Isso. saber dessas coisas. Claro que vai ter um beijo ou outro. Você tem que ter só algum cuidado. Pastor César, Mas que eu não quero ficar com aquela, por exemplo, eu conheci muitos jovens que, tipo Da assim, corte. Eu acho a corte bacana se for a direção que Deus está dando. Em muitos casos foi bacana, funcionou. Eu conheço outros casos que não funcionaram. Exatamente. Então eu prefiro esse senso de um namoro responsável, que é construído, que é desenvolvido com sanidade, de uma forma natural, sem precipitações. Mas deveria realmente haver um pouco mais de análise, né? Porque de repente o jovem saiu de casa e falou, nem sabia que eu ia namorar, saí, encontrei, beijei. Hoje não é namorar, isso é ficar, bicho. Namorar eles é acham, outra então, coisa, né? esse ficar, entendeu, sem responsabilidade, sem analisar antes, sem vai acabar acontecendo isso, vai ficar aqui, aí descobre uma coisa ele vai que ficar não... sem referência. Ele Vai, vai ficando, vai. ficando e vai Isso ficar sem referência. vai. Ele não vai saber que tipo de sentimento é aquele, que tipo de decisão e ele precisa assim, tomar. isso vai criar, no que aí deu um beijo, às vezes cria um sentimento na parte da menina, aí a menina sofre, né? Ou vice-versa, o rapaz só. E assim, cria uma situação que pode... Imagina na igreja, na mesma igreja, aí a mãe já sente a dor da filha, e o irmão que já sente... Cria um constrangimento, né? Administrar essas Você vê que o famílias não é brincadeira, Aminon, não. tudo bem que foi uma questão de incesto, mas o Aminon, ele sentiu um sentimento e quis experimentar, né? Tudo bem que envolveu o sexo, mas assim, ele não tinha certeza do que ele queria, porque... Na verdade, é a irmã dele, né? Então, Não, assim, eu tô totalmente- tirando a questão de que era uma irmã, estou dizendo assim, ele sentiu um desejo, porque não é assim, só sentiu vontade, eu vou consumar. Aí depois que terminou, diz a Bíblia que ele sentiu uma aversão, um nojo. Então tem muita gente que nesse negócio de experimentar,
Aí, não é o que eu queria, Mas se sentia aversão e nojo, porque a Minon sentiu aversão e nojo porque era irmã. Sim. Agora tem uma galera hoje, se sentia aversão e nojo, cuidado. O que é legal... Aí já é aquele negócio ao contrário. Situação. Hein, Lincoln? O que é legal é o seguinte, a igreja tem o casados para sempre, muitas igrejas discutem a relação do casamento, a gente tem conselhos para noivos, mas eu acho muito interessante a gente ter um conselho para namoro, porque normalmente tem pessoas que não gostam do namoro, então consideram o namoro ficar, trata de uma certa forma pejorativa esse momento inicial. Mas se a gente analisar o menino que tem um problema de masturbação, a menina que transou antes do casamento, que fez um aborto, que teve... Existem muitos outros problemas que são oriundos dessa falta de discussão nesse momento inicial, pós início de adolescência. Eu acho muito interessante, eu prefiro discutir sobre isso. Agora, uma coisa, no caso aí o rapaz namorou 4 meninas, né? Mas em que tempo? Quer dizer, se for assim num espaço de 3 anos, 4 anos, quer dizer, ele esteve com uma 6 meses, tal, aí daqui a pouco viu que não dava, aí Se foi passou uma um tempo semana. sem ninguém, aí arrumou outra. Eu acho tudo bem, acontece. É uma loteria. Mas Quer dizer, também você nunca sabe se é a pessoa realmente, até que você percebe que não há só uma química, um desejo. Mas esse rapaz também começou, beija aqui, 6 meses depois, beija outro. Tudo bem, eu não vou definir tempo aqui. Mas não era melhor ele pensar assim, o que eu quero da minha vida? Onde eu quero chegar? Quem eu quero conhecer? E buscar também em Deus. Porque senão o cara ele perde a credibilidade na congregação, cara. E quem é esse cara? Esse cara é um apegador, esse cara não quer saber de seriedade. Por exemplo, às vezes você tem uma liderança dentro do teu ministério, um líder de louvor e tal, o cara já foi noivo, já namorou a outra, é um negócio que rola um certo fica constrangimento. Fica um meu negócio temor, muito sinceramente, Fica o meu constrangimento. temor, Lincoln, é que a gente espiritualize muito. Sabe, a gente fica na dependência de que haja uma profecia, de que eu tenha uma visão, sabe, que Deus mande um sinal do céu. Eu acho que Deus nos deu condição de ter discernimento, cara, de pesar todas as coisas, O sinal é o como seguinte, disse é um homem, Jesus, uma mulher, tá tudo calcular o custo da torre, sabe? Lembra de Isaac, né? Isaac, quando bateu os olhos em Rebeca, cara, ele foi direto, foi lá e tascou um beijo nela. Não teve corte, não teve 6 meses esperando, não teve que ficar orando. Bateu os olhos, gostou, foi lá e tascou um beijo. Não estou dizendo que deva ser assim. Olha a cultura. Não estou dizendo que deva ser assim, até porque no mesmo momento ele pega a mulher lá e leva para a tenda da mãe e consome o ato e acabou. Mas casamento nos tempos bíblicos não tem absolutamente nada a ver com essa convenção social que hoje nós chamamos casamento. Então, era um acerto entre famílias, quer dizer, não tinha nem bênção de sacerdote, não tinha cartório. O que emitia documento era divórcio, o casamento não tinha documento. E o casamento era a união dos corpos. Exatamente. Era o pacto Então sexual. na verdade, não há sexo sem casamento. Quando alguém me pergunta, vem cá, você é a favor do sexo antes do casamento? Não existe sexo antes do casamento, porque aos olhos de Deus, sexo de duas uma, ou é casamento ou é pacto, prostituição. Então, se você está com apenas uma pessoa, para Deus, aquilo é um casamento. Agora, se você tem uma pessoa e transou com outra, aquilo é adultério ou prostituição, aí é pecado. A Bíblia diz, se você se deita com a prostituta, você se transforma numa só carne com ela. O que é isso? Exato, é casamento. Que é o ato sexual. Eu só queria dizer uma coisa. Infelizmente, nós estamos no final. Não, cara. Mais 1 minuto para cada um. Não, só que a gente está numa geração muito louca. A gente está vivendo um tempo de todo mundo fica com todo mundo. Então eu acredito, cara, em 2 coisas. Primeiro, tudo que é construído nas trevas dá problema. E a minha Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Por isso há pastores, há líderes. Eu acho que um bom namoro, bem resolvido, será um bom noivado e será um bom casamento. Isso se constrói com aconselhamento, com acompanhamento, com pastoreamento. Acredito nisso. Eu vejo também que a prostituição cresceu tanto que você sabe que hoje não praticar sexo está até na moda. Eu estou vendo a mídia promover gente que não é cristão. Virou cool, como eles dizem lá nos Estados não, Unidos. porque já chegou ao máximo, né? E de repente hoje, então essa questão de se preservar até está sendo reanalisado isso e para muitos é bem visto, sabe? Então a gente como igreja ser exemplo. Meu filho de 19 anos chega na classe, na frente dos colegas e dizem, eu escolhi casar virgem. As meninas adoram. É verdade, ficam babando porque ele decidiu que quer casar virgem aí. Pastor César.
Eu concordo com esse pensamento aí de que, de verdade, a gente tem que ter muito cuidado e ser exemplo para essa sociedade que se corrompeu. Acho que Deus estabeleceu a igreja como sal da terra e luz do mundo, não à toa. Nós precisamos acender algumas luzes para essa humanidade na escuridão, para essa sociedade que anda em trevas. A gente precisa fazer alguma coisa para uma sociedade que se perverteu, que se promiscuiu de maneira tão intensa. Nós precisamos fazer diferença. Então, quando um rapaz ele caminha pela mesma situação, a mesma atitude que a sociedade como um todo elegeu como maneira certa, a gente começa a repetir o mesmo. É mais do mesmo. Ou seja, nós precisamos, como igreja, ser diferentes e não ter mais do mesmo. 30 segundos para se despedir, Xande. A proposta da metanoia da igreja, né? A igreja precisa ser uma contramão, um sistema corrompido. E acredito que esse programa aqui liberou alguns fundamentos para que isso aconteça e que a gente venha cumprir o que Deus nos chamou para cumprir. Amém. Pastor Braz. Só deixar um abraço, agradecer mais uma vez a Boas Novas, ao Lincoln, amigo confidencial. Estou com a tua mensagem lá, tem, rapaz, mensagem abençoada tem que guardar ele pregou, com carinho essa falando mensagem. sobre Era alma. dele mesmo? Pregou mesmo? sobre alma. Ele dá uma pregação Ele sobre pregou, alma. era dele. Eu acho que eu vou até vender para ele. Tô brincando. Pastor César, obrigado aí. Eu que agradeço mais uma vez, é um programa diferente para uma TV que está muito igual, né, a TV brasileira. Eu acho que é uma proposta diferente e que vocês continuem tendo sucesso e sempre que a gente puder, vamos estar juntos. Bispo Hermes, grande honra estar contigo. A alegria toda nossa, como eu disse no início. E um abraço aos nossos amigos do Facebook que estão acompanhando aí os antenados. Estão ligados. E deixar aqui o nosso site, que é o hermesfernandes.com. E se quiser entrar em contato via e-mail, bispohermes@hotmail.com. Igreja Reina, Rua Visconde Santa Cruz, 226, Engenho Novo. Deus abençoe muito. Super valeu e tchau, tchau. Sol sorriu pra mim. Já posso ouvir aquele som de celebração. Não há mais choro. Deus me livrou. Ele tirou o lamento que havia aqui em mim e transformou em festa. Levanta a mão do céu.